Certo, pessoal? Vamos aqui para a explicação da planilha dos alunos que farão IFP, tá? Então, esse planejamento especificamente vai para aqueles alunos para o aluno que vai fazer o cargo de assistente em administração, tá? Então, temos o edital na praça, tá? Provas no dia 25 de setembro, tá bom? Então, temos praticamente 90 dias até a prova, tá bom? 3 meses, 13 semanas, certo? Então, o que o edital trouxe? Trouxe português, legislação do IFP, ética e conhecimentos específicos, tá bom? Dentro de conhecimentos específicos temos um pouco de direito constitucional, direito administrativo, administração geral, AFO, tá bom? Então tem algumas disciplinas dentro de conhecimentos específicos, tá bom? Peso maior para conhecimentos específicos, maior número de questões também, tá bom? Então, diante disso, temos que intensificar o estudo nessa matéria, tá bom? Claro, sem desprezar as demais, certo? Então, vou explicar agora o planejamento guia por guia, tá? Então, temos aqui guia capa, guia edital, fases revisão, guia o que mais cai, questões da semana, guia tarefas e guia feedback, tá bom? Certo. Na guia capa, temos aqui esse menu de navegação, tá bom? Então é só clicar nesses botões para você ir para cada guia dessa, tá? Então, se você quiser ir para a guia edital, é só clicar aqui, guia fases revisão, o que mais cai, questões da semana, tarefas e feedback, tá bom? É só clicar aqui que você vai para a guia, tá? E aqui temos esse botão para voltar para a capa, tá bom? Certo. Aqui temos o cronograma, tá? Então, o que você vai estudar em cada dia da semana, tá bom? Esse aluno, especificamente, vai começar no domingo e finalizar no sábado, tá bom? Então, todo sábado esse aluno vai me enviar a planilha e no domingo eu retorno com uma nova planilha para ele, com uma nova meta, tá bom? Certo. Então, é interessante, né, para aquele aluno iniciante começar com uma carga leve, tá bom? Então, para esse aluno, 2 tempos diários, tá? E cada tempo de 50 minutos, tá bom? Vamos utilizar a técnica Pomodoro. O que a técnica Pomodoro diz? Diz que a cada 50 minutos de estudo com concentração total, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, aqui no domingo, estudou 50 minutos de conhecimentos específicos, né? Concentração total, então desliga celular, desliga internet, sem conversas, focado exclusivamente no estudo, tá? Estudou em 50 minutos, você descansa 10 minutos. Vai no banheiro, toma água, dá uma caminhada, retorna, mais 50 minutos da próxima disciplina, tá bom? E assim por diante, certo? Então, percebam aqui que temos um revezamento entre as disciplinas, tá? Então, por exemplo, conhecimentos específicos. Estou intercalando aqui entre os dias da semana, tá? E isso ajuda no processo de memorização, porque você vai ter contato direto com a matéria, né? Vai ter sempre contato com a matéria, tá bom? Certo. O que mais temos na capa aqui? Temos aqui essa imagem que, se você clicar nela, você vai direto para a página do concurso, tá bom? Então, se eu clicar aqui e tiver com a internet ligada, né? A gente vai direto para a página do concurso, tá bom? Então, cliquei aqui, carrega automaticamente a página do concurso, certo? Tá demorando um pouco aqui porque minha internet está lenta aqui no momento, tá? Certo. Temos aqui a contagem regressiva para a prova, tá? Então, 92 dias, 13 semanas, tá bom? Certo. Guia edital. Na guia edital eu trago aqui as matérias, tá bom?
O peso, a quantidade de questões e o total de pontos, tá bom? Aqui o mínimo tem que fazer 60%, certo? Aqui temos o edital, tá bom? Então temos um link com o edital do concurso, certo? Temos informações do concurso, aqui um link também, então é só você copiar esse link e colar no navegador de internet que vai carregar as informações do concurso, tá bom? Certo. Aqui temos o prazo para inscrição, tá? Então do dia 28 de junho até o dia 1º de julho, tá bom? Então é importante ficar atento a essa data, tá? Temos a prova objetiva, tá? Então, dia 25 de setembro, como eu já falei, temos aí praticamente 3 meses até a prova, certo? Beleza. Aqui temos a guia Fases Revisão, tá bom? Nessa guia eu explico a metodologia do estudo, o estudo dividido em fases e cada fase tem sua ênfase, seu objetivo, tá bom? Certo. A fase 1, o objetivo maior é a teoria. Fase 2, esquematizações e resumos. Fase 3 e fase 3.1, o objetivo maior é fazer questões e revisar, tá bom? Como já temos edital publicado, é interessante começar na fase 2, tá? Porque você já vai ler o PDF e já vai marcando aquilo que é mais importante, tá bom? Certo. Eu tenho a descrição de cada fase aqui na guia Fases Revisão e essa informação também está no e-book que eu vou mandar para vocês, tá bom? Então quero que vocês deem uma lida na descrição de cada fase, tá? Certo. Aqui para esse aluno, tá? E para os demais alunos, eu já oriento começar na fase 2, tá? Leitura do PDF, mais marcação do PDF, mais questões do PDF, tá bom? Certo. Aqui temos a guia O Que Mais Cai, tá bom? Nessa guia eu trago todas as disciplinas e todos os assuntos. E destaco em cores a importância de cada assunto, tá bom? Então, o que está em azul é um assunto que tem uma importância grande, o que está em verde tem uma importância mediana e o que está em vermelho tem uma importância pequena, tá bom? Então, o interessante agora, nesses 3 meses finais até a prova, é priorizar o que é mais importante, tá bom? Então, você vai fatiando os assuntos, tá? Estuda primeiro o que é mais importante, o que está em azul. Depois, estuda o que está em verde, que tem uma importância mediana. E, por fim, se der tempo, você estuda o que está em vermelho, tá bom? Então, é estratégia reta final. Se você não viu nada ainda, vê primeiro o que está em azul, depois o que está em verde e, por fim, o que está em vermelho, tá bom? Se você já viu grande parte disso ou já viu tudo, é hora de intensificar. Fazer mais questões do que está em azul, depois do que está em verde e, por fim, do que está em vermelho, tá bom? Certo. Nessa guia, o aluno vai precisar preencher 3 colunas, tá bom? Coluna aula, coluna acerto e coluna erro, tá bom? Então aqui, ó, na medida em que você for estudando, você vai preenchendo, tá? Então aqui, por exemplo, a aula 1 de português é o assunto interpretação de textos. Você preenche aqui, aula 1, interpretação de textos. E você vai preenchendo a quantidade de erros e acertos em cada aula, em cada assunto, tá bom? Então, você fez a primeira passagem pela aula 1, interpretação, e acertou, por exemplo, 15 questões e errou, por exemplo, 5. Então, temos aqui o percentual de acertos. 75% de acertos em interpretação de textos, tá bom? Certo. Aí você passou a segunda vez por esse assunto. Você vai somar aqui, ó. Então, por exemplo, acertou mais 20 e errou, por exemplo, mais
3 questões, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai tendo esse percentual acumulado, 81% nesse assunto, tá bom? Então, o Excel tem essa característica. Você coloca o igual aqui e vai somando 15 mais 20 mais 30 acertos. E da mesma forma aqui na quantidade de erros. 5 mais 3 mais 2 e assim por diante, tá bom? Então, o preenchimento na guia O Que Mais Cai, ele é feito de forma cumulativa, tá bom? Então, todas as vezes que você passar pelo assunto, você vai somando a quantidade de acertos e erros, tá bom? Então, passou a primeira vez por interpretação, acertou 15. Passou a segunda vez, acertou 20 e assim por diante, tá bom? Certo. Como eu falei, todas as vezes que você passar por uma aula, você vai preenchendo aqui, tá? Então, por exemplo, a segunda aula é coesão e coerência. Você coloca aqui, aula 2, coesão e coerência. E da mesma forma, você preenche a quantidade de acertos e erros, tá bom? Então, por exemplo, aqui temos 58% de acertos nesse assunto, coesão, e temos 81% em interpretação de textos, tá bom? Então, diante disso, diante dessa análise, eu posso adaptar a sua planilha, eu posso tirar tempos de estudo de um assunto que você está bem, no caso aqui, interpretação, e alocar em um assunto que você está ruim, no caso, coesão textual, tá bom? Certo. Da mesma forma que eu posso fazer ajustes dentro da matéria, por exemplo, tirando tempos de um assunto e alocando em outro, eu posso fazer ajustes entre as disciplinas, tá bom? Então, por exemplo, se você está com percentual de 81% em português, mas está com percentual de 52% em legislação, eu posso tirar tempos de português e alocar para essa outra matéria que você está ruim, tá bom? Claro, tudo vai depender da importância de cada assunto e de cada matéria, tá bom? Eu estou explicando isso só para você ter ciência de como eu vou fazer adaptações semanais em sua planilha, tá bom? Mas o importante é você preencher essas 3 colunas, tá? Coluna aula, coluna acerto e coluna erro, tá bom? Só essas 3 colunas que você vai preencher, tá? Beleza. Aí quando você preencher aqui na guia O Que Mais Cai, esse preenchimento já vem automaticamente aqui para a guia questões da semana, tá? Então aqui, ó, 81% em português, 52% em legislação e ética, tá bom? Então, também já preenche automaticamente esse gráfico, tá bom? O que esse gráfico representa? Ele diz que o que está mais próximo do centro, aqui no caso, legislação, está com percentual mais baixo, e o que está mais afastado do centro está com percentual mais alto, tá bom? Então, todos esses números, todos esses levantamentos me darão parâmetros para eu ajustar sua planilha semana a semana, tá bom? Então, como eu falei, na guia O Que Mais Cai, o preenchimento é feito de forma cumulativa, tá? Você vai somando a quantidade de acertos e erros em cada assunto, tá bom? Aqui na guia Questões da Semana, além desse preenchimento desse e desse, preenchimento que já vem automaticamente da guia O Que Mais Cai, o aluno vai precisar preencher essas 2 colunas aqui, tá? Então, a coluna acertos e a coluna erros, tá bom? Então, aqui, ó, você vai preencher somente a quantidade de questões que você acertar ou errar em cada disciplina, em cada semana, tá bom? Então, aqui, semana 1, por exemplo, você acertou 12 questões em português e errou uma, tá? Então, teremos aqui o percentual
da semana na matéria, esse aqui 92%, e teremos esse percentual acumulado, tá bom? Então, por isso, temos esses dois preenchimentos, tá bom? Beleza, eu vou mandar outro vídeo explicando só o preenchimento das questões, para esse vídeo não ficar tão longo, tá bom? Certo, vamos passar aqui para a guia tarefas, tá bom? Na guia tarefas, eu trago um detalhamento da guia capa, tá? Então, aqui na guia capa, eu explico para você as matérias que você vai estudar no dia, tá? Então, por exemplo, domingo vai estudar específico, português. Segunda, português e legislação, e assim por diante, tá? E na guia tarefas, eu digo como você vai estudar, tá bom? Então, temos aqui, ó, a meta 1, que representa a semana 1, e temos as disciplinas, português, legislação e conhecimentos específicos, tá bom? E temos as tarefas, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4 e tarefas extras, tá bom? Então, cada tarefa dessa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Então aqui, ó, se temos 4 tarefas em português, quer dizer que você vai estudar português 4 vezes na semana, tá bom? Então, tarefa 1 de português é o primeiro dia de português na semana. Tarefa 2, o segundo dia de português na semana, tá bom? E assim por diante, tá? Então, tarefa 4 é o quarto dia de português na semana, tá? Então, voltando aqui para a guia capa, temos aqui, ó, tarefa 1 de português, domingo. Tarefa 2, segunda. Tarefa 3, quarta. Tarefa 4, sexta-feira, tá bom? Da mesma forma em específico, por exemplo. Então aqui, ó, tarefa 1 é o primeiro dia dessa matéria na semana, tá bom? Tarefa 2 é o segundo dia dessa matéria na semana. Tarefa 3, terceiro dia e assim por diante, tá bom? Então, temos as tarefas regulares, que vão de 1 a 4, e temos as tarefas extras, tá bom? Então, tarefa extra é para o caso de sua velocidade de leitura ser maior do que minha previsão, do que minha estimativa, tá bom? Então, eu faço uma estimativa de velocidade de leitura e se você ultrapassar ela, você passa para as tarefas extras, tá bom? Então, por exemplo, português. Você bateu tarefa 1, bateu tarefa 2, bateu tarefa 3 e bateu tarefa 4 e ainda sobrou tempo na semana. Então, você passa para a tarefa extra, tá bom? Certo. Aí, eu quero que você me diga se você cumpriu ou não cada tarefa, tá bom? Como você vai fazer isso? Você vai pintar por cores, tá bom? Então, se você cumpriu a tarefa, você vai pintar a célula de verde, cumpri tarefa 1. Cumpri tarefa 2, pintei de verde, tá bom? Cumpri tarefa 3, pintei de verde. Se por acaso você não conseguiu cumprir a tarefa, você vai deixar em branco, certo? Então, não cumpriu a tarefa, deixa em branco. Eu vou entender que você foi até a tarefa 3 de português, certo? Entretanto, se você cumprir essa tarefa de forma parcial, eu quero que você pinte de amarelo, tá? E diga até onde foi, tá bom? Então aqui era previsto para ir até a página 85 e você foi até a página 80, aí você coloca aqui, ó, fui até página 80, tá bom? Então isso é só para eu ficar ciente da sua evolução e montar as tarefas seguintes, tá bom? Então, cumpriu a tarefa, pinta de verde. Não cumpriu a tarefa, deixa em branco, tá bom? E se cumpriu a tarefa de forma parcial, você pinta de amarelo e escreve até onde foi, tá bom? Certo. Aqui, em algumas tarefas,
temos links de questões, tá bom? Então, quando tiver esses links de questões, ou do TEC, ou do Q Concursos, ou do GRAM, é só você copiar esse link e colar no navegador de internet, que vai carregar um caderno de questões para você fazer. Então, nesse caderno pode ter 10, 20, 30, 100 questões, tá bom? Eu quero que você faça a quantidade de questões que você conseguir dentro do tempo determinado, ou 50 minutos, ou 2 tempos de 50 minutos, tá bom? A depender de quantos tempos teremos naquele dia, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, cumpriu tarefa, pinta de verde. Não cumpriu tarefa, deixa em branco. E se cumpriu a tarefa de forma parcial, pinta de amarelo e diz até onde foi, tá bom? Lembrando ainda que cada tarefa representa um dia de estudo da matéria na semana, tá bom? Certo. Por fim, temos a guia feedback, tá bom? Nessa guia, aqui nesse espaço, eu sempre vou trazer um feedback da semana anterior, tá? E vou dar orientações para a semana seguinte, certo? Aqui embaixo também temos sempre uma dica para a semana e uma motivação para a semana, tá bom? Teremos links aqui, então é só você copiar esse link e colar no navegador de internet, que vai carregar um vídeo ou um artigo interessante, tá bom? Aqui do lado temos um resumo da meta, tá? Então aqui eu trago a quantidade de questões que eu quero que você faça, o percentual de acertos, a quantidade de tempos de estudo e a quantidade de horas de estudo, tá? Horas líquidas, tá? Aí, quando você me enviar a planilha, eu vou fazer um checklist, tá bom? Então, se eram previstos 15 questões e você fez as 15, eu vou pintar de verde para dizer que você cumpriu a meta fielmente. Se eram previstos 60% de acertos e você fez 70%, eu vou pintar de azul para dizer que você cumpriu a meta com destaque, tá bom? Se eram previstos 4 tempos e você fez 3, eu vou pintar de amarelo para dizer que você quase cumpriu a meta. De outra forma, se eram previstos 3 tempos e você fez 0, eu vou pintar de vermelho para dizer que você não cumpriu a meta, tá bom? Então, tudo isso vai servir de input para eu puxar sua orelha, para elogiar você, para aumentar ou diminuir sua meta, tá bom? Certo. Aqui embaixo eu deixo esse espaço para você dizer como foi sua semana, se você teve dificuldade em alguma disciplina, se teve facilidade, se quer aumentar a meta ou se quer diminuir a meta, tá bom? Certo. Voltando para a guia capa, então, aluno, temos aqui seu planejamento, sua planilha, tá bom? Então, temos 92 dias para a prova, tá? Apesar de ser um edital enxuto, é necessário disciplina, comprometimento, dedicação nesses 3 meses, tá bom? Então, tenha foco, né? Foco é dizer não. Então, você vai dizer não para tudo aquilo que não te faz crescer no estudo, tá bom? Então, a partir de agora, né? Vai dizer não para aquela saidinha durante o final de semana, né? Claro, é importante equilibrar, né? Tirar um dia ou horas para você descansar, para você aproveitar um pouco, mas não adianta, né, extrapolar no final de semana e não conseguir, por exemplo, estudar no final de semana e na segunda-feira, tá bom? Então, são 3 meses de dedicação total para buscar esse objetivo, tá bom? Então, diga não para o que não te faz crescer, tá? Diga sim para aquilo que te faz crescer, o estudo, as revisões, as questões, tá bom? Então,
Espero que você se dedique, tá? E tenha comprometimento com esse objetivo, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp, estarei à disposição, tá? E dedique-se, bons estudos e até mais.